GGRC11, o Fundo de Galpões Logísticos Híbridos e Industriais das Agros Capital. Vamos ler o relatório de setembro de 2025, divulgado agora, no dia 12 de setembro de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo aqui no canal. Esse será o tema do nosso vídeo. Ele tem na sua carteira imobiliária 34 imóveis, 5,53 anos é o prazo médio dos contratos, 633 mil metros quadrados de ABL. Hoje o fundo conta com uma cota patrimonial a R$ 10,97, um patrimônio líquido na casa de 1.882 milhões, 196 mil cotistas, um volume mensal na B3 de 96 milhões. Ele que iniciou as atividades em abril de 2017, tem hoje a última distribuição de 10 centavos por cota. Veremos adiante. E na data que eu gravo com vocês, o GGRC11 cota na B3 a R$ 9,98, dentro de um P sobre VP de 0,9, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 9,32%. A cota do GGRC11 chegou agora em fevereiro de 2025 a R$ 9,10. Desde então, como verificamos aqui, buscou uma linha ascendente, valorizando aproximadamente 90 centavos por cota, atingindo os R$ 9,99. A última distribuição do fundo, como verificamos, 10 centavos por cota, foi pago agora no dia 8 de outubro de 2025, fazendo um yield mensal de 1%, anual de 12%, e se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em GGRC11 há 2 anos, teria hoje R$ 1.087,30, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. E conforme verificamos aqui no gráfico do Investidor 10, o GGRC11 não consegue superar as linhas do IPCA, não supera o CDI, tampouco supera o IFIX, retornando no período 8,73%, enquanto o CDI retornou 25,43%, o IPCA 9,56% e o IFIX 12,36%. Então, ponto de extrema atenção para a rentabilidade do GGRC11. Mas, voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão comenta que em relação ao fechamento de setembro de 2025, o fundo distribuiu 10 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 0,99, anual de 11,96%. Em relação a esta distribuição, houve também o pagamento dos recibos do GGRC13, que também receberam 10 centavos por cota. No volume diário na B3, R$ 4.390.000, e nas principais movimentações aqui do fundo, ele comenta a conclusão da aquisição de um imóvel localizado lá na rodovia Hermênio Oliveira Penteado, quilômetro 56, em Indaiatuba, com 35 mil metros quadrados de terreno e 20 mil metros quadrados de ABL, composto por um condomínio logístico de galpões denominado Imóvel Greenhouse, pelo valor total de 43 milhões. Segundo a gestão, neste valor, ela pagou 34 milhões no âmbito do crédito da 10ª emissão de cotas e uma parcela de 8 milhões e 200 em 2 parcelas seguidas iguais, consecutivas e sem correção monetária, com vencimentos em 20 de 11 de 2025 e 20 de 12 de 2025. Houve também a conclusão da aquisição daqueles imóveis lá do BLMG11, sendo que é a aquisição de um terreno lá em Cabriúva e a totalidade das cotas detidas lá pelo BLMG11 no fundo AAA. O terreno lá de Cabriúva tem uma área total de 429 mil metros quadrados, com um projeto para desenvolvimento de um complexo logístico. Em relação à 10ª emissão de cotas, a gestão comenta que agora, no dia 19 de setembro, o fundo divulgou a conclusão do primeiro período de subscrição da sua 10ª emissão de cotas, com a subscrição e a integralização de 19.042.000 cotas, totalizando 213 milhões, incluindo os valores referentes ao custo unitário de distribuição. O segundo período de subscrição teve início na mesma data, no dia 19 de setembro de 2025, e está previsto para encerramento agora no dia 20 de outubro de 2025. Lembrando que, em relação ao CD Santa Cruz, segue na casa de 55%, praticamente encerrado em relação ao canteiro de obras e também a terraplanagem, ainda em fase de fundações, estruturas e cobertura. Tem a parte de pisos e alvenaria também,
um pouco mais demorada a conclusão da fase 2. Já em relação no perguntas e respostas, a gestão comenta aqui que com as recentes aquisições lá do galpão logístico da Renault lá na Grande Curitiba e também do AAA do BLMG11, eles se encaixam na estratégia de longo prazo do GGRC11. Isso porque, incorporando os ativos logísticos de padrão construtivo elevado, de localização estratégica e também de excelentes inquilinos, estes imóveis e estes movimentos estão alinhados ao objetivo do fundo de aumentar a exposição em ativos logísticos puros, o que é ponto positivo, reduzindo a exposição do fundos para aqueles imóveis de características mais híbridas. Já em relação à pretensão da gestão de continuar priorizando a aquisição de ativos através da compensação financeira nas próximas emissões, a gestão comenta aqui que pode continuar a se mostrar como instrumento relevante para o crescimento do GGRC11 e a diversificação de portfólio, desde que utilizado de forma responsável, o que é ponto positivo. Já em relação ao valuation atual das cotas frente aos comparáveis de mercado e aos fundamentos do portfólio, a gestão comenta que o valor patrimonial atual não reflete integralmente o valor de mercado da fase 2 lá do CD de Santa Cruz e ainda contabilizada a custo por estar em fase de obras. Tampouco esta negociação no mercado secundário com um deságio de 10% reflete os potenciais ganhos de capitais das aquisições recentes. Assim, o GGRC11 segue entre os dividend yields superiores entre aqueles maiores dividend yields dos fundos pares, tanto sobre o valor de mercado quanto em relação ao seu valor patrimonial. Para a DRE do fundo em setembro de 2025, 17 milhões foi aqui para o total de receitas, 3 milhões e 900 de despesas, 13 milhões e 300 foi o resultado do caixa do fundo, dos quais ele distribuiu 15 milhões 245, ficando com um total de 10 centavos para a distribuição. Lembrando que deste resultado ele também distribuiu 1.945.000, então ponto de extremamente atenção porque ele vem consumindo um pouco da sua reserva. Nesta distribuição de 10 centavos por cota, ela faz um dividend yield anualizado, como comentamos, de 12%, mensal de 1% e também uma diferença positiva em relação à NTNB 5 anos de 4,7%, isso porque a NTNB 5 anos rendeu apenas 7,7%. No comparativo, desde o início das atividades aqui do fundo, ele rendeu 86,26%, neste mesmo período, apresentando uma rentabilidade líquida total de 100,78% do CDI, 157% do IPCA no período. Já em relação à rentabilidade do comparativo, ele rendeu 86,26%, enquanto o CDI líquido rendeu apenas 80%, o IFIX 76% e o IPCA apenas 53,9%. Nesta distribuição, para o volume total ao mês, 97 milhões, a cota no mercado secundário, fechando na data da elaboração do relatório gerencial em R$ 10,03 por cota. Lembrando também que o fundo tem hoje um total de passivos em relação aos CRIs de 278 milhões, 48 milhões ficam para as obrigações que ele tem aqui, inclusive com a PDD da Convolan, tem as obrigações de retenções e também dos ITBIs. Já para o passivo de CRIs, tem aqui também o CRI da Rizobacter, da Americanas, o Mogno 1, o Mogno 2, série 1, o Mogno 2, série 2, o GGRC11 e também o CRI da AAA. Lembrando que ele tem 1.724 bilhões em imóveis, 347 milhões em FIIs estratégicos, 51 milhões em disponibilidades mais aluguéis a receber, além de 87 milhões em outras aplicações, formando total um patrimônio líquido na casa de 1.883 bilhões. Já em relação a estas obrigações, em relação ao saldo devedor dos CRIs, ele tem para amortizar agora em 2025 R$ 8.170.000, do montante total de 278 milhões. Este montante vem decrescendo bastante até 2032, quando ele chega aí na casa de 37, 30 milhões, e ele cresce também bastante na necessidade de amortização, saindo hoje na casa de 8 milhões para até 56 milhões em 2027, o que segue bem tranquilo se considerarmos aqui que o fundo tem hoje um total de 51 milhões em disponibilidades e também
aluguéis a receber. Já em relação à distribuição por receita, a maior distribuição vem para a Ambev, 14%, a Americanas na sequência 13,68% e em relação ao portfólio com projeção anual, a maior exposição também é a Ambev, 13,35%, a Americanas ficando com 12,96% e o ponto de atenção é a Convolan, que ela sai de 4,96% para 7,55% na projeção anual. Já em relação à projeção por distribuição por região geográfica no Brasil, a maior exposição é para a região sudeste, 61%, 26% aqui para São Paulo, enquanto ele tem 23,8% para Minas Gerais. Já em relação aos reajustes dos aluguéis aqui no cronograma, para outubro ele segue zerado, para os vencimentos dos contratos, 4% vencendo em 2025, para os reajustes dos contratos, 89,54% fica para o IPCA, seguido de 7,56% para o IGPM. Em relação à tipologia dos imóveis, a maior predominância vem aqui para o logístico, 58,78%, enquanto o industrial, 21,4%, por fim, o híbrido, 19,83%. A vacância do fundo na casa de 4,92%, 95% dos imóveis ocupados e a maior atividade aqui do fundo é para o comércio varejista, 27,41%. Na modalidade dos contratos, 85% ficam para os contratos atípicos e 15% para os contratos típicos. Em relação ao preço médio do aluguel do portfólio por metro quadrado, R$ 25,45, enquanto o mercado já projeta R$ 30 o metro quadrado. Lembrando que a locação média do portfólio do fundo está em cerca de 15,16% abaixo da média nacional dos preços ofertados, então ponto de extrema atenção. Já em relação aos imóveis, é aquilo que nós já sabemos, tem galpões logísticos, tem galpões refrigerados, tem galpões híbridos, tem galpões também industriais, tem aqueles imóveis incorporados do Helg 11, tem a compra que ele realizou lá em relação a Martin Brauer, que fica lá na Grande Curitiba. E o ponto de atenção fica para o CD Campinas, que ainda se encontra disponível para locação. Este imóvel que era alocado para Suzano, que rescindiu o contrato agora em maio de 2025. Perfeito, pessoal? DGG RC11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.